A escola organiza uma ida ao teatro. Esta noite, o Martinho vai assistir pela primeira vez a uma representação teatral. Perplexo, interroga-se sobre o que irá ver. Pergunta a si próprio o que será exatamente o teatro quando deixa as páginas de um livro e passa para o palco. É uma sorte ir ao teatro em grupo, porque, contrariamente ao cinema, por exemplo, o teatro é uma arte que se dirige a um conjunto de pessoas, a uma coletividade, e não tanto a indivíduos isolados. Todavia, para percebermos bem o que isto quer dizer, temos de recuar às longínquas origens do teatro ocidental, à Grécia do século V a.C., onde todos os cidadãos de Atenas se reuniam para assistir às representações teatrais. Ir ou não ir? Mas antes disso, será que ir ao teatro é uma atividade assim tão inocente? O filósofo Platão, que foi praticamente contemporâneo de Ésquilo, de Sófocles e de Eurípides, os grandes autores trágicos, e de Aristófanes, o gênio do teatro cômico na Grécia Antiga, considerava que o teatro corrompia e prejudicava os cidadãos. Na perspectiva de Platão, nós vivemos num mundo de aparências e o importante é atingir o mundo real, ou seja, o mundo das ideias. É por esta razão que o filósofo grego condena o teatro, que em vez de realizar esta elevação que só a filosofia permite, acaba por nos mergulhar cada vez mais no mundo das aparências. O teatro imita as aparências. Para Platão, a arte do ator é feita unicamente de ilusões. Aquele que imita um general ou um marinheiro, por exemplo, não conhece nada da arte da guerra ou da navegação. Além disso, esta imitação enganosa, que é sedutora e provoca frequentemente prazer e emoção, pode muito bem ser contagiosa e espalhar a mentira por entre o público. De acordo com Platão, a mimesis, ou seja, a imitação, a representação no teatro das ações dos homens, é suspeita. No entanto, Aristóteles, que foi aluno de Platão, vai reabilitar a mimesis e, ao mesmo tempo, o teatro. Em vez de ser nociva, a imitação passa a ter imensas virtudes, nomeadamente virtudes pedagógicas. Não é a imitar que as crianças aprendem? A tragédia imita as ações dos heróis expostos ao destino e à vindicta dos deuses. Ações que podem levar à queda destes heróis e conduzi-los num único dia da felicidade à infelicidade. O público sentirá medo e piedade ao assistir à representação destas ações. Mas como se trata de uma ficção teatral e não da realidade, estas emoções acabarão por suscitar um prazer estético. Para Aristóteles, o objetivo da tragédia consiste em levar os espectadores a experimentar estas emoções despidas da violência insuportável que a realidade implicaria. É isto que Aristóteles denomina catarse, termo que se pode traduzir por purificação ou por purgação. A catarse designa o efeito libertador ao nível emocional e intelectual que a representação da ação trágica produz no público reunido no teatro. A imitação faz parte da natureza dos homens desde a infância. É precisamente nisto que o homem difere dos outros animais. De todos, ele é o maior imitador, e é por imitação que adquire os primeiros conhecimentos. Em segundo lugar, para todos os homens, a imitação é uma fonte de prazer. Aristóteles. À luz de 25 séculos de teatro, seríamos tentados a pensar que Aristóteles e o seu elogio do teatro teriam dito a última palavra sobre esta questão. A realidade é mais complexa. No Ocidente, houve séculos inteiros sem teatro, talvez porque a Igreja Católica, sensível aos argumentos de Platão, teve o cuidado de o proibir. Foi assim que Santo Agostinho, grande filósofo cristão, rejeitou o teatro, criticando o facto de este nos fazer gostar do nosso próprio sofrimento. Há uma lenda que circula sobre Platão. Antes de escrever as suas obras de filosofia, que são escritas em forma de diálogos, um pouco como as peças de teatro, Platão terá escrito algumas tragédias, queimando-as logo a seguir. Esta lenda lembra-nos que o filósofo e o homem de teatro são primos. Mas se o primeiro procura a verdade através do raciocínio, o segundo escolhe o caminho mais sinuoso da ficção, caminho que passa pela imitação e pela representação. Ainda assim,
Existem dramaturgos filósofos ou filósofos dramaturgos que introduzem na ficção um pouco da desconfiança processada por Platão. É o caso de Diderot, um dos dois grandes filósofos franceses das luzes, que refletiu muito sobre o teatro, tendo também escrito algumas peças. Diderot pretende promover um teatro com uma dimensão filosófica e moral que traça um quadro exato e edificante dos comportamentos dos seus concidadãos, não só no seio da própria família, como também no âmbito da vida social e profissional. Com Diderot, o teatro vira deliberadamente as costas à pura diversão, transformando-se em tribuna moral, para retomar uma expressão de Schiller, dramaturgo alemão do final do século XVIII. No extremo oposto, o outro grande filósofo das luzes, Rousseau, denuncia a imoralidade intrínseca ao teatro. Ele toma como exemplo o Misantropo, a ilustre peça de Molière, exatamente aquela que o Martinho e a sua turma irão ver esta noite, e critica o facto de nela, Molière, ridicularizar o mais honesto dos homens, Alceste, cujo único defeito é detestar a mentira e dizer umas boas verdades, ainda que isso lhe venha a custar caro, a todos os mundanos com quem se cruza nas diferentes situações sociais. Mas Rousseau não se limita a condenar o teatro. Ele propõe uma outra via. Em vez de perpetuar o teatro, esse lugar de perdição, por que não substituí-lo por festas, onde, à semelhança de certas manifestações rurais, o povo reunido seria simultaneamente espectador e ator da sua própria história. Colocai no meio de uma praça uma estaca coroada de flores, reuni o povo e tereis uma festa. Melhor ainda, transformai os espectadores em espetáculo, tornai-os atores. Fazei com que cada um se veja e goste de si próprio nos outros, para que assim todos se sintam mais unidos. Jean-Jacques Rousseau.